Bom dia, hoje são 15 de junho de 2013, sábado, Brasília, Distrito Federal. Eis aqui, internauta, mais um vídeo acerca de religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em deuses, que gostariam de obter mais conhecimento acerca do assunto. E é também um vídeo destinado a qualquer pessoa. Se você é uma pessoa crente que acredita em Deus, em deuses, nada o impede de assistir a este vídeo. E no finalzinho, caso você queira fazer algum comentário, emitir alguma opinião, use o YouTube, porque ele é democrático. Oferece um espaço a cada usuário. E como eu digo sempre aqui não há espaço para intolerância, fanatismo, raiva, ódio, mágoa, etc. Pois bem, tenho dito sempre em meus vídeos acerca de religião que o ateísmo é 100% verdade, porque é baseado na ciência, na história e, por incrível que pareça, na própria teologia, que é o estudo dos deuses. Já a religião é pura fantasia, é pura ilusão. Pois bem, hoje vou aqui mostrar de forma clara, bem simples, começando, que a Bíblia é apenas um livro de fantasias. Muito bem, líderes religiosos dizem por aí que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Conversa fiada. A Bíblia não é a palavra de Deus e não foi inspirada coisa alguma pelo Espírito Santo. Primeira coisa, Deus não existe. Se Deus não existe, logo a Bíblia não é a palavra de Deus. Segundo, Espírito Santo também não existe. Aliás, existe. Fica no Brasil, na região sudeste, cuja capital é Vitória. Esse aí existe. Agora, o Espírito Santo sobrenatural não existe. Logo, ele não inspirou os homens a escreverem a Bíblia, o que nós chamamos hoje de Bíblia. Não foi assim. Eu vou explicar isso em vários vídeos. Pois bem, vamos aqui. Os cristãos dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, no planeta Terra, hoje, ano 2013, temos, no mínimo, 10.000 religiões. 10.000. E muitas dessas religiões possuem livros, entre aspas, sagrados. Cada uma com seu livro sagrado. E cada uma diz que aquele livro sagrado é de Deus ou dos deuses, dependendo do credo. Pois bem, ora, o cristianismo não é a única religião do mundo. Não. Hoje são quase 10.000 religiões, ou mais de 10.000 religiões. Pois bem, o cristianismo é apenas mais uma religião, e diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, o islamismo é outra religião, e para o islamismo, a palavra de Deus não é a Bíblia, é sim o Alcorão, ou Corão. Por aí, vê-se facilmente que atribuir a um livro que esse livro é a palavra de Deus, isso aí depende da religião. É relativo, portanto, e não absoluto. Não é isso? Para o cristianismo, é a Bíblia a palavra de Deus. Para o islamismo, é o Alcorão, ou Corão, a palavra de Deus. E o judaísmo? Ora, o judaísmo é uma religião também monoteísta. E o judaísmo é mais antigo que o cristianismo e que o islamismo. E para o judaísmo, a palavra de Deus não é a Bíblia cristã e não é o Corão, é a Bíblia judaica. A Bíblia judaica é a palavra de Deus para o judaísmo. Vê-se, portanto, internauta, que esse negócio de atribuir que livro tal é palavra de Deus, isso depende das religiões. Muito bem, de cada religião, não é isso? Portanto, uma coisa relativa e não absoluta. É o mundo das religiões. Pois bem, e a Bíblia não é, de forma alguma, a palavra de Deus, e nem foi inspirada pelo Espírito Santo. Ao contrário, a Bíblia é, isso eu vou explicar em vários vídeos, a Bíblia é, de imediato, apenas um livro de cunho religioso, profundamente religioso. Qualquer teólogo sério sabe do que estou falando. A Bíblia é apenas um livro profundamente religioso, e que traz ali um pouco da história de um povo, o povo de Israel. E a Bíblia não foi escrita, como dizem os líderes religiosos, que pregam
diante dos fiéis. Não foi escrita dessa forma. Ao contrário, a Bíblia é um livro que tem só de o tempo em que eles foram escritos, os livros, isso aí é de quase 1000 anos. Foi escrita durante quase 1000 anos a Bíblia. E quem escreveu a Bíblia, os escribas, os copistas, não tinham jamais a intenção de reunir aqueles escritos em um livro. Não tinham essa intenção. Pois bem, então essas pessoas, os escribas, os copistas, escreviam manualmente, manuscrito. Porque naquele tempo não havia gráfica, não havia editora. Então era escrito manualmente, em papiros ou pergaminhos. E aquilo que eles escreviam era a história deles, vivenciadas por eles. E uma história cheia de fé, de crença em deuses e depois em um Deus único. Pois bem, eles escreviam aquilo de forma bem leve, solta, sem censura alguma. E eles pegavam cópias e cópias dos outros e iam modificando. O ponto de vista de cada copista era colocado ali. É por isso que a Bíblia está cheia de erros e cheia de contradições. O que vemos em um capítulo da Bíblia, no capítulo seguinte, está escrita coisa diferente, derrubando o que foi escrito antes. Por que isso? Porque a Bíblia foi escrita por várias pessoas, vários autores escreveram a Bíblia, e cada um colocava ali o seu ponto de vista. Daí as contradições, daí as discrepâncias, que eu vou mostrar aqui em vários livros, de forma bem clara, mostrando os capítulos bíblicos, os versículos bíblicos que se contradizem por aí. Ora, é muito comum na Bíblia a gente encontrar relatos, 2 relatos acerca de uma coisa, 3 relatos e diferentes, completamente diferentes. E vou mostrar aqui um, bem simples. Pois bem, então os líderes religiosos pregam por aí que a Bíblia, por ser a palavra de Deus e por ter sido inspirada pelo Espírito Santo, é um livro atualizadíssimo, que acompanha a ciência, por exemplo. Tudo mentira. A Bíblia é um livro muito antigo. O Velho Testamento tem 4.000 anos de existência. O Novo Testamento, 2.000 anos de existência. E é um livro, repito, de cunho profundamente religioso, cheio de lendas, mitos, fantasias, alegorias, hipérboles, etc. Muitas lendas, mitos que eu vou explicar aqui ao longo de muitos vídeos. Pois bem, vou agora aqui dar um exemplo de como a Bíblia é completamente fantasia, completamente ilusão, completamente contradição. Muito bem. Ora, os líderes religiosos dizem que os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses livros foram escritos por Moisés, o personagem Moisés. Não, mentira, Moisés não escreveu nada. A Bíblia, como eu digo aqui, foi escrita, esse conjunto de livros foi escrito por vários autores, copistas, os escribas, né? Muito bem. A quase totalidade dos cristãos, aqueles que não conhecem teologia, não estudam, pensam que a Bíblia contém apenas um relato sobre a criação do mundo e dos seres. Pensa, a quase totalidade dos cristãos. Só que não é assim o que pensam os teólogos sérios, que estudam a fundo, lá na língua hebraica, a Bíblia, por exemplo. Não é. Não é. Pois bem, logo em Gênesis, aqui no primeiro capítulo de Gênesis e no segundo capítulo, temos, internauta, dois relatos sobre a criação do mundo e dos seres por Deus. 2. E completamente diferentes. Se você olhar para um e olhar para o outro, você logo vê a diferença. Porque são 2 relatos sobre a criação, completamente diferentes um do outro. Por aí se vê que quem escreveu o segundo relato foi uma pessoa, e quem escreveu o primeiro relato, outra pessoa, e nada de Moisés. Nada de Moisés. É isso o que é consenso entre os teólogos sérios, que estudam com profundidade a Bíblia. Pois bem, 2 relatos.
Vou aqui mostrar, logo de cara de início, dois teólogos. Não estou aqui tratando de ateus. Não me interessa. Estou aqui falando de Bíblia. Vamos aqui para teólogos, né? Juan Arias, aqui está o primeiro, ó. Juan Arias, em seu livro A Bíblia e Seus Segredos. Aqui está. Logo aqui, ele diz assim, ouça o que ele diz aqui, ó. Aqui está, no capítulo Adão e Eva. Adão e Eva, dois personagens fictícios, né? Nunca houve, é lenda. Puro mito. Pois bem, logo aqui, ele diz assim sobre esses relatos, ó. Ele diz, porque a história do primeiro homem e da primeira mulher aparece nas primeiras páginas da Bíblia contada de formas diferentes. Aí ele continua aqui, ó. Qual dos dois relatos bíblicos é o verdadeiro e original? Viu aí? Teólogo Juan Arias. E aqui, na mesma linha, outro teólogo, o Jack Mouse. Jack Mouse aqui, em seu livro Deus, uma biografia. Aqui está. Outro teólogo. E veja o que ele diz sobre os relatos aqui da criação. Ele diz assim, ele faz aqui um apanhado sobre o primeiro relato e sobre o segundo relato da criação que está na Bíblia cristã, aqui, ó. Muito bem. Então ele diz assim, ó, um segundo relato da criação de fonte original independente, ou seja, escrito por outra pessoa, por outro escriba, por outro copista, começa em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4. Viu aí? Aqui está a afirmação de outro teólogo sobre os dois relatos. Ora, qualquer teólogo sério sabe que há dois relatos aqui e que eles são completamente diferentes. Um é diferente do outro. E vou explicar aqui como acontece isso. Veja, rapidamente. Temos aqui, ó, dois relatos da criação na Bíblia, não é? O primeiro relato, que está em Gênesis, capítulo 1. E o segundo relato, que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. O primeiro relato diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. E o segundo relato começa aqui, ó. Esta é a Gênese, ou seja, este é o início dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Viu aí o início? Aqui diz, ó, no princípio, muito bem, e aqui diz, esta é a Gênese, ou seja, este é o princípio dos céus e da terra, ou seja, segundo o relato. E aqui, completamente diferente do que está aqui. Quando eu não tinha conhecimento acerca de teologia, quando eu estudava procurando a verdade, mas não tinha conhecimento de teologia, eu pensava, como muitos cristãos pensam hoje, que o segundo relato que está em Gênesis capítulo 2, que este relato aqui, eu pensava que era uma continuação, uma sequência do relato que está no primeiro. Só que eu quebrei a cara por ter desconhecimento teológico. Então eu comparava essa sequência aqui, como se fosse sequência, eu comparava com o primeiro. E via muitas contradições. O que estava escrito aqui na sequência derrubava o que estava aqui escrito no primeiro relato. Porque não tinha conhecimento teológico. Eu não entendia por que essas contradições, já que eu tinha isso aqui como sequência. Agora não. Como eu sei agora que existem dois relatos diferentes sobre a criação do mundo e dos seres, um está no Gênesis 2, versículo 4, e o outro em Gênesis 1. Ora, agora eu sei por que as diferenças. Porque isto aqui foi escrito por outra pessoa, e aqui por outra pessoa, e não por Moisés coisíssima alguma. Pois bem, como é que eles descobriram isso? Ora, aqui é a língua portuguesa. Eles estudaram a língua hebraica. Na língua hebraica, veja a diferença. Aqui diz, ó, no princípio
criou Deus os céus e a terra. Deus aqui é tratado por Deus mesmo, ó, Deus. Já aqui, no segundo relato, diferente do primeiro, veja, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Veja, aqui não está dizendo quando Deus os criou, mas quando o Senhor Deus. Olha aqui a diferença. Olha a diferença. Na língua hebraica, Deus, por várias pessoas, é tratado por Elohim. Na língua hebraica. E está escrito assim lá, neste relato, Elohim. Já no relato aqui em hebraico, está escrito não Elohim, mas Javé. Javé, escrito assim, ó, que é Javé. Javé significa, no hebraico, o Senhor. Olha aí, o Senhor. E Elohim significa Deus. Então, neste relato aqui, o escriba que escreveu, ele tratava Deus por Elohim. Já o escriba, a pessoa que escreveu este outro relato, que é diferente, que é totalmente diferente deste aqui, ele tratava Deus não por Elohim, mas por Javé Elohim. Javé, o Senhor, e Elohim, Deus. Então, quando ele diz o Senhor Deus, o Senhor aqui é Javé, e Deus, Elohim, que está aqui. Então, ele tratava Deus por Javé Elohim, e não apenas por Elohim. Veja a diferença. Uma pessoa tratava Deus assim. Muito bem, e aqui uma curiosidade rápida. Eu sempre digo aqui que os hebreus que criaram o Deus da Bíblia, o Deus Javé, que foi criado pelos hebreus, que é o mesmo Deus adorado hoje pelos cristãos, ora, esse povo era politeísta, acreditava em vários deuses, em vários. E depois passou a acreditar em apenas um Deus, que é o Deus Javé. Pois bem, ora, Elohim, como eles tratavam, uma parte dele, desse povo, tratava o seu Deus por Elohim, que aqui está, no primeiro relato. Elohim significa o quê? Ora, deuses, deuses. Ou seja, este povo tratava o seu Deus por um nome plural, deuses, deuses. Então, se houvesse uma tradução fiel do hebraico para o português aqui, seria assim: no princípio, criaram Deus, os deuses, os céus e a terra. Viu aí? Eles tratavam Deus, que é o Deus Jeová da Bíblia. Eles tratavam, uma parcela do povo tratava por Elohim. E Elohim é o plural, são deuses. Deuses. Então eles tratavam deuses, o Deus deles, por deuses. A expressão Elohim. Viu aí como eles eram nitidamente politeístas? Muito bem. Mas vamos para cá. Então veja a diferença. Então aqui é outra pessoa aqui escreveu o segundo relato da criação bíblica. Outra. E aqui outra pessoa escreveu o primeiro relato. E relatos diferentes. Tudo isso aqui é mitologia. Nunca houve Adão, nunca houve Eva. Deus não criou mundo algum, seres, nada. Aqui é apenas pura mitologia que está na Bíblia, que é uma história linda, fantasiosa, mas é bonita, né? Muito bem, então aqui vamos rapidamente para mostrar as diferenças entre o segundo relato e o primeiro, né? Muito bem, aqui no primeiro relato, em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo. Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. É o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Já no segundo relato, é diferente. Deus aqui criou o homem primeiro e depois a mulher. Olha a diferença. O homem foi criado primeiramente e a mulher foi criada depois. As provas estão em Gênesis, capítulo 2, versículos 7, 21 e 22. Viu aí, internauta, a diferença? Muito bem. No primeiro relato aqui, Deus criou o homem e a mulher apenas com sua palavra. Deus, no primeiro relato, apenas com sua palavra. Deus criou o homem e a mulher. Gênesis também, Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Você pode conferir. Apenas com a palavra dele. Pronto. Já no segundo relato, que foi outra pessoa que escreveu,
aqui no segundo relato, é diferente. O homem e a mulher não são criados à imagem de Deus, não. E nem são criados pela palavra de Deus. Deus proferiu, haja homem, haja mulher. Não, foi diferente. Aqui no segundo relato, o homem foi criado do pó da terra. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Já a mulher foi criada a partir de uma costela do homem. Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 22. Viu aí, internauta, a diferença? Veja a diferença. Pois bem, aqui no primeiro relato, as diferenças são gritantes. Depois, em muitos vídeos, vou aqui voltar ao assunto, mostrar outras diferenças. Mas aqui, rapidamente. No primeiro relato, não existe nada de jardim do Éden, nada de desobediência, nada de árvore do conhecimento do bem e do mal plantada no meio do jardim, nada. Apenas a criação do homem e a ordem de Deus para que homem e mulher procriassem a terra. Apenas isso. Já aqui no segundo relato, com todas as diferenças, ainda temos o jardim do Éden, a desobediência, a serpente, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, etc. Então, portanto, aí, devido ao tempo, veja o que é a Bíblia. Não é nada daquilo que os líderes religiosos dizem. Nada. A Bíblia é um livro cheio de lendas, de contradições, não é um livro atualizado, é um livro que representa a sociedade hebraica de uma época lá no Velho Testamento e a sociedade judaica de uma época lá no Novo Testamento. A Bíblia é um livro cheio de mitos, lendas, histórias fantasiosas, portanto, alegorias, hipérboles, cheia de contradições e cheia de discrepâncias. Muito obrigado por hoje.